Devemos orar uns pelos outros. Você sabia que a oração intercessória é uma poderosa ferramenta para que possamos vencer as astutas ciladas do adversário? Isso mesmo. Paulo entendia muito bem o poder que tinha esta arma tão importante, espiritualmente falando, chamada de oração. A oração é com certeza a chave da vitória de toda a vida espiritual bem-sucedida. Na leitura de hoje nós vamos abordar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, versículo de número 19. Paulo assim diz: orem também por mim, peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Note que o apóstolo Paulo, na leitura anterior que fizemos em Colossenses capítulo 4, versículo 3, fala de Jesus como sendo um mistério. Agora, novamente, ele pede oração para os irmãos, agora para a comunidade de Éfeso, para que ele possa revelar livremente os segredos, os mistérios contidos no Evangelho de Cristo Jesus. É necessário que possamos entender plenamente que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, sabendo de forma decisiva que este poder do Evangelho que o salvou e que transformou a sua vida é a única coisa que importa para o seu ministério em anunciar, em falar, ele pede aos irmãos que ore, que interceda por ele, que suplique por ele, para que ele possa, nas suas palavras, usar as palavras certas, falar de forma ousada, com intrepidez, com toda a liberdade, com todo o entendimento daquilo que ele precisava anunciar. É interessante que no capítulo 3 da Epístola aos Efésios, Paulo diz que esses segredos do Evangelho, eles estiveram ocultos, guardados, escondidos em Deus, até o momento certo da sua plena manifestação ou revelação. E dentro do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai argumentar com os irmãos que ele foi feito ministro deste evangelho, ainda que considerava-se o mínimo, o menor dentre os santos, mas foi constituído apóstolo do evangelho de Cristo como um embaixador. E aqui no capítulo de número 6, ele fala que ele é um embaixador em prisões. Como você sabe, Paulo estava preso em Roma quando ele escreve esta missiva para os irmãos em Éfeso, e assim ele pede que os irmãos orem, interceda por ele, porque embora estivesse preso, ele entendia plenamente que a sua missão de transmitir o evangelho, ainda que na prisão, ainda não havia concretizado ou finalizado. É interessante que na epístola aos Filipenses, ele diz que até os da casa de César, os guardas da guarda pretoriana, que era a guarda particular do imperador, até eles estavam ouvindo falar do evangelho, ouvindo falar de Cristo. E a sua prisão, as suas prisões em Cristo, ao invés de desmotivar os irmãos, fizeram com que os irmãos tomassem ainda mais ânimo para anunciar o evangelho. Então é necessário que nós intercedamos. Neste momento, enquanto falamos, existem muitos missionários que estão presos, mas mesmo assim estão corajosamente anunciando o evangelho de Cristo. Interceda pela causa missionária, ore pelos missionários para que o Deus do céu dê a eles a ousadia necessária para transmitir as boas notícias a todos aqueles que precisam. Que Deus abençoe você, compartilhe esse vídeo com no mínimo uma pessoa e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não deixe de se inscrever no canal de Daquê e levar as boas novas para muitas vidas.